Olá pessoal, eu me chamo Antônio de Souza Silva, faço matemática pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e irei apresentar um breve relato sobre o meu estágio supervisionado 2, que aconteceu na UEF Raimundo Nonato de Souza, povoado Lusiana, zona rural da cidade de Bacabal, Maranhão, com as turmas do 8º e 9º ano. Só para explicar um pouco, as aulas estavam acontecendo de forma híbrida, certo? Ou seja, uma semana os alunos estudavam em casa e outros na escola e assim iam revezando. O tema escolhido foi probabilidade. E ao fazer o plano de aula, eu me deparei com uma situação de que como iria apresentar esse tema aos alunos de forma dinâmica e de forma participativa para fazer com que todos interagissem e todos participassem das aulas, certo? E a primeiro momento a gente fez o quê? A gente debateu um pouco sobre o conceito, né? O que os alunos poderiam entender sobre probabilidades, o que eles achavam. A gente primeiro teve aquela conversa, né? Aquela aula diagnóstica sobre o conteúdo, né? E depois a gente apresentou os conceitos, né? O que poderia ser, o que poderia trabalhar dentro da probabilidade, que seria os cálculos possíveis numa eleição, previsão de um time ganhar um jogo, a probabilidade de ganhar na Mega Sena, calcular prejuízos de uma empresa, nas experiências científicas para ver as chances de dar certo. Então, depois de trabalharmos esse conceito com os alunos, nós fomos para o jogo de disco, né, que é um jogo que vai mostrar passo a passo que como acontece a probabilidade, como calcular essa probabilidade. Então, o jogo de disco, eu também implementei o dado no jogo de disco para que a dinâmica pudesse ficar mais competitiva e chamasse mais a atenção dos alunos. Aqui está explicando a questão do jogo. Primeiro eu expliquei, né, a questão de como funcionava o jogo de disco, né? A gente vê aí um lançamento, que é denominado de eventos favoráveis. É quando a moeda ela cai dentro do quadrado, aí no caso é um quadrado de 3 centímetros. Né? Quando a moeda ela cai dentro do quadrado e ela não atinge nenhuma das linhas, nenhum dos lados do quadrado, é que nós chamamos de eventos favoráveis, ou seja, os acertos. Aqui a gente vê que o C e o D são elementos favoráveis, porque eles caíram totalmente dentro do quadrado sem tocar nenhuma linha. O A, o B e o E não são favoráveis, porque eles tocaram. Por mais que você observe que o E aí não pode estar tocando, mas se você puxar o zoom, você vai observar que ele vai tocar a extremidade do quadrado. Então, eventos favoráveis vêm ser os que permanecem dentro do quadrado sem tocar em nenhum dos seus lados, né? Também podemos estimar a probabilidade de ganhos com moeda de 10 centavos. Nesse caso aí, usando quadrados de 3 centímetros de largura. Então, o que a gente observou? Que a probabilidade de acertos ao jogar uma moeda seria os lançamentos favoráveis, ou seja, os lançamentos que o aluno iriam acertar sem tocar nenhuma extremidade do quadrado, dividir pela quantidade de lançamento. Ou seja, se o aluno lançasse 10 vezes e acertasse 3, ele ia dividir 10 dividido para 3. Se ele jogasse 10 vezes a moeda e acertasse 5 vezes, ele ia dividir 10 dividido para 5, né, para encontrar a probabilidade. Primeiro ia dar um número fracionário, depois ele ia multiplicar por 100, que é encontrar a porcentagem de acertos, certo? Então, o que a gente fez? A gente levou os alunos para o pátio, pegamos 2 dados, um maior e um menor, e primeiramente a gente montou equipes. Haviam 6 alunos nesse dia na sala de aula, e dividimos um grupo de 3 e outro de 3, e eles iriam se enfrentar. Qual dos grupos conseguiriam ter mais eventos favoráveis? A gente não, daqui por diante, a gente não tratou mais de acertar, mas sim como evento favorável, porque eles já tinham em mente que eventos favoráveis são aqueles eventos que eles poderiam acertar. Aqui a gente vê, aqui a gente utilizou o ladrilhamento do pátio, ou seja, as lajotas,
né? Lógico que aqui a área do quadrado das lajotas era maior do que de 3 centímetros, mas a gente achou muito interessante começar com o maior e terminar com o menor e poder fazer essa comparação. Aqui os alunos jogando os dados, né, para adquirir eventos favoráveis. Aqui a gente observa, aqui é uma imagem muito interessante, porque aqui a gente observa que enquanto os outros estão jogando, os outros colegas estão anotando, certo? E olha só a expressão deles, olha só o interesse que eles estão ali de poder pegar o caderno, tá anotando, esse outro aluno tá ali na expectativa, tá interagindo, tá fazendo parte do jogo, tá chamando a atenção deles. Bem interessante essa imagem. Aí depois que a gente saiu do pátio, a gente foi para dentro da sala, onde os alunos iriam se reunir, certo? Em duplas, onde iriam receber esse papel aí quadriculado com 3 centímetros de largura, certo? 3 centímetros de largura de cada lado, e a gente iriam fazer agora com moedas, né? Moedas e caroço de feijão. Os alunos pegavam a moeda e jogavam para obter acertos favoráveis. Depois o outro colega jogava a mesma quantidade, aí depois eles passavam para o feijão, né? Jogavam o feijão para ver quantas quantidades favoráveis eles iriam adquirir. E durante todo o jogo os alunos receberiam esta ficha. Aqui é uma ficha da aluna Samara, que ela recebeu para estar utilizando durante todo o jogo, certo? Na ficha continha tipos de disco, o diâmetro ou a área do disco, a quantidade de lançamentos, os eventos favoráveis e a probabilidade de ganhos, certo? Primeiro nós tivemos o dado 1, o dado 2, a moeda de 10 centavos, o caroço de feijão. Então, essa ficha acompanhava os alunos durante todo o jogo. Então, primeiramente, o dado 1 foi calculado a área do dado 1, né, 36 centímetros quadrados, foi a área do dado 1. Do dado 2 foi 225 centímetros quadrados, né, a área do dado 2. A moeda de 10 centavos foi, no caso aqui da moeda, a gente calculou o diâmetro da moeda, eles mediram lá o diâmetro com a régua, deu 2 centímetros. Depois foi o caroço de feijão, né, que deu 8 milímetros. Aqui no caso a Samara, a quantidade de acertos para o dado 1 e o dado 2 é a mesma quantidade, 10, certo? E para as moedas de 10 centavos e o caroço de feijão foram 20 lançamentos. Então, no dado 1, a Samara ela obteve uma quantidade de 7 eventos favoráveis. Ela jogou 10 vezes, acertou 7. O que ela fez? Ela dividiu 7 dividido para 10, o resultado ela multiplicou por 100 e encontrou a probabilidade de ganho, a probabilidade de acertos, que foi de 70%, certo? Se ela lançou 10 vezes, acertou 7 vezes, ela teve 70% de chances de acertar, ou seja, 70% de ganho, certo? Já o dado 2, como a gente observa, a área dele é maior, ela teve a mesma quantidade de lançamentos, mas o que ela só acertou 2 vezes. Então, ela só teve 2 eventos favoráveis. Então, ela fez o mesmo processo que ela fez em cima, fez a divisão, multiplicou por 100 e encontrou 20%. Então, a probabilidade foi aí de 20%. Logo, a gente já começou a indagar o aluno, por que 20%? Porque a área do quadrado 2 era maior do que a área do quadrado 1. Então, por isso que teve 20% de chance. Depois foi a moeda de 10 centavos. Os alunos tiveram 20 lançamentos com a moeda de 10 centavos, certo? A Samara, evento favorável, ela teve 9. Então, o que ela fez? Ela fez o mesmo processo. 9 dividiu para 20, multiplicou por 100 e teve 45% de chances, né? 45% de acertos aí, de probabilidade de acerto. Do mesmo jeito ela fez com o caroço de feijão, 10 dividido para 20, encontrou um resultado aí que não bateu, certo? Mas o interessante observar é que o mesmo procedimento que ela fez dos outros para encontrar o resultado, para encontrar a probabilidade de ganho. Aí a gente está trabalhando a área, a gente está trabalhando a divisão, a gente está trabalhando a porcentagem
e o mais interessante do jogo, que é a probabilidade de ganhos ou a probabilidade de acertos, certo? Então depois foi um exercício básico, né? Considere o lançamento de um dado, calcule a probabilidade de sair o número 3, usando aquela mesma fórmula, sair o número par, sair um múltiplo de 3, sair um número menor do que 3 e sair um quadrado perfeito. É uma atividade aí para eles poderem aguçar os sentidos deles e poderem aplicar o que eles aprenderam durante todo o jogo de probabilidades, certo? A segunda atividade foi gráficos da função afim, que são gráficos da função do primeiro grau, e gráfico da função quadrática, que é a equação do segundo grau. Como o professor já havia trabalhado a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau, a gente foi trabalhar os gráficos da função. Né? Como se comportava o gráfico da função do primeiro grau, como se comportava o gráfico da função do segundo grau, certo? Aí primeiramente a gente tinha que relembrar um pouco sobre os planos cartesianos, né? Porque o gráfico da função ele teria que fazer no plano cartesiano, né? Ligar os pontos ali, formar uma reta para a equação do primeiro grau, formar uma curva para a equação do segundo grau. Então a gente optou por trabalhar a questão, ver o que eles sabiam sobre o plano cartesiano, certo? E colocar o plano, fazer o plano cartesiano no papel, imprimir, entregar para eles, para mim eu achei que já é algo que eles poderiam ter feito, algo simples. Então, o que eu optei? A gente foi para o pátio da escola, novamente, a gente formou um plano cartesiano no pátio da escola com os eixos X e os eixos Y, a gente construiu junto com livros que não eram mais utilizados, depois os alunos pegaram as coordenadas, certo? Os números positivos e números negativos, e fomos construir o eixo X com números positivos e com números negativos, depois fomos construir o eixo Y com números positivos e números negativos, fomos observar, né, aonde o eixo X toca o eixo Y, para que eles pudessem entender de como funcionava o plano cartesiano. E a partir desse plano cartesiano a gente usou também as linhas da lajota, para enumerar as coordenadas de cada eixo. E a partir do plano cartesiano já construído pelos alunos, a gente iria trabalhar a equação do primeiro grau e encontrar as coordenadas desta equação, certo? Aqui a gente observa que foi colocado jogos em determinados locais do plano, certo? E foram dadas as coordenadas aos alunos para que eles encontrassem esse jogo. Certo? Aí você vê aí uma coordenada de um jogo 2 e menos 2, certo? E isso aí já foi um aluno que já encontrou esse jogo. Então, foram dadas as coordenadas para ele e eles iriam procurar essas caixinhas de jogos que estariam espalhadas dentro do plano cartesiano, certo? Depois, a gente deu mais umas coordenadas para cada aluno e foi chamando cada aluno para que ele pudesse encontrar a sua localização. Porque ele estava com sua coordenada ali, então ele iria para o plano cartesiano, iria ver a sua localização e ficaria em pé de acordo com as coordenadas dadas. E depois cada aluno iria falar em voz alta qual era a coordenada que tinha. Porque justamente antes a gente já tinha um problema de que eles começavam pelas coordenadas do eixo Y. Né? E com essa atividade eles puderam observar e falar em voz alta os números começados pelo eixo X, certo? Aí a gente vê já uma próxima atividade, né, depois que a gente calculou as coordenadas a partir de uma equação do primeiro grau, a gente observa aí as madeiras, né? Aí nesse caso a gente já encontrou as coordenadas da equação do primeiro grau. E interessante que a equação do primeiro grau aí para eles foi interessante porque formou uma reta. Certo? Formou uma reta e a gente pegou um pedaço de madeira e ligou esses pontos formando uma reta. Aí eles puderam entender que as coordenadas da equação do primeiro grau, os pontos formavam uma reta no plano cartesiano. Isso foi bem interessante porque isso foi construído junto. Né? Não foi eles lá que desenharam, não. Eles encontraram as coordenadas, colocaram a madeira e viram que ali formavam uma reta, certo?
A gente aproveitou também para trabalhar a área de figuras. Aí no caso aí, a gente estava trabalhando a área do trapézio. Então como a gente já estava nesse meio de plano cartesiano, então a gente optou por pegar as coordenadas no plano cartesiano e formar através dessas coordenadas o trapézio. Aí depois que cada aluno levou suas coordenadas e formamos o trapézio com a madeira, a gente foi calcular a área desse trapézio. Então ficou muito mais fácil de encontrar a localização pelos alunos ter construído o plano cartesiano. Então ficou mais fácil deles procurarem e encontrar os resultados que eram pedidos durante a aula, certo? E a nossa conclusão, trabalhar de forma dinâmica. É extremamente importante, é gratificante trabalhar de forma dinâmica com os alunos, certo? Chamar a atenção dos alunos na hora da aula, é extremamente importante levar os alunos ao pátio, fazer jogos, dinâmicas, brincadeiras. Então, trabalhar de forma dinâmica tem um resultado positivo, principalmente na área de matemática, porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que a matemática ela é um bicho de sete cabeças, que a matemática ela é complicada, ela é difícil. Não, se a gente trouxer a matemática para o jogo, para a dinâmica, a gente consegue resultados positivos, certo? Envolver os alunos durante toda a aula. Eu sempre tive essa preocupação de estar envolvendo meus alunos durante toda a aula. Mesmo o conteúdo que eu estava escrevendo aqui na lousa, explicando, eu sempre chamava um aluno para realizar uma operação matemática. Perguntava a um aluno que estava lá no final da sala, sempre envolvendo eles para que eles pudessem manter aquela atenção dentro da sala de aula. Atividades através de jogo. É extremamente importante utilizar os jogos na matemática, certo? Os alunos eles se sentem mais motivados e utilizar o prazer do jogo, com o aprendizado matemático é o casamento que deu certo. Utilizar o jogo, envolver os alunos naquele jogo, chamar a atenção deles, foi a gota d'água para que a aula acontecesse de forma dinâmica, para que a aula fosse um sucesso, e a construção do jogo junto com os alunos. Quando a gente fala em jogo, é muito interessante que, primeiramente, haja uma construção do jogo junto com os alunos. É diferente quando você constrói o jogo junto com o aluno, de que quando você já traz o jogo pronto para eles. Quando você já traz o jogo pronto, você observa que há uma dificuldade deles poderem entender. E quando eles constroem o jogo junto com o professor, você vê que ele tem mais facilidade para poder entender o jogo, para poder trabalhar o jogo dentro da aula de matemática, no caso. Então, esse foi o meu breve relato, sobre esse estágio supervisionado 2 que aconteceu na escola UEF Raimundo Nonato de Souza. Meu muito obrigado.